Oiê, primeiro ano, como vocês estão? Espero que bem. A gente vai falar sobre produção de energia. Bora lá? É, o primeiro tipo de produção de energia que a gente vai falar hoje é sobre respiração celular. Então, a respiração celular, ela ocorre nas mitocôndrias. Lembra lá da nossa célula que tem uma organela que chama mitocôndria, que é responsável pela respiração celular? Então, esse processo vai ocorrer lá na mitocôndria e ele é um processo aeróbio, ou seja, ele precisa de oxigênio para poder acontecer. É, Na respiração celular vai ocorrer a oxidação de uma molécula orgânica. Normalmente essa molécula orgânica que a gente vai utilizar é a glicose, mas pode ser outras moléculas orgânicas. E aí parte da energia ela vai ser armazenada em uma molécula de ATP, ATP adenosina trifosfato, ou seja, tem 3 moléculas de fósforo. E uma parte vai ser liberada na forma de calor. E aí a respiração celular é um processo dividido em 3 etapas. O primeiro é a glicólise, o ciclo de Krebs, na verdade chama ciclo do ácido cítrico, mas foi o tal de Krebs que descreveu ele, então ele é bem conhecido como ciclo de Krebs. E também ocorre a fosforilação oxidativa. É, a glicose é o processo que vai degradar a glicólise, é o processo que vai degradar a glicose. Para ocorrer a glicólise não necessita de oxigênio, ela ocorre lá no citoplasma mesmo. Então, é, você tem a oxidação, você tem a degradação, na verdade, da glicose. Então, você tem uma glicose, que então, tem 6 carbonos, e aí você degrada ela em 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico tem 3 carbonos. A glicose que a gente utiliza aqui, que é essa glicose que a gente vai quebrar, é uma glicose que a gente obteve ou por alimentação, né? Quando a gente se alimentou, a gente colocou esse açúcar para dentro do nosso corpo, ou com a degradação do glicogênio. Lembra que os animais é, guardam energia em forma de glicogênio? Então, se em algum momento você precisar utilizar, esse glicogênio vai se degradar e vai se transformar em glicose. Vamos lá, na glicólise ocorrem 10 reações, e aí a gente não vai estudar essas 10 reações, mas elas estão basicamente divididas em 2 etapas, que é uma fase de ativação, e aí a fosforilação da glicose. Nessa etapa de ativação, na verdade, o que a gente tem é gasto de energia, vai gastar 2 ATP. E aí a gente tem a fase de rendimento, que é quando a gente oxida a glicose, e aí a gente produz ATP, vai produzir 4 moléculas de ATP. Então a gente fala que na glicólise a gente tem um saldo de 2 moléculas de ATP, né? Porque você gastou 2, produziu 4, no total você sai ganhando 2 moléculas de ADP. Vou voltar aqui para vocês verem que a gente tem o NAD e o FAD. Aqui está mostrando só o NAD, mas aqui também pode ter FAD. E aí eles se ligam com os elétrons, que no caso é o H+, e aí quando ele se liga com esses elétrons, eles viram NADH+, ou FADH+. A gente chama o NAD e o FAD, então, de aceptores de moléculas. Eles vão receber esses elétrons que estão soltos lá no citoplasma. Quando a gente produz o ácido pirúvico na glicólise, a gente tem 2 caminhos para percorrer. Se a gente tiver oxigênio, a gente vai fazer uma fermentação, que é um processo na ausência de oxigênio. Se a gente tiver oxigênio, a gente vai fazer a respiração celular. E aí agora a gente está aqui falando, né, da respiração celular. Coloquei aqui para vocês a nossa reação da respiração celular, que a gente começa com glicose e 2 moléculas de ADP, e aí lá no final, né, a gente vai ter 2 ácido pirúvico, 2 ATP, o NADH+, e ainda, mesmo assim ainda vai sobrar elétrons. Mesmo com as moléculas de NAD e de FAD utilizando os elétrons, vai sobrar elétrons lá soltos no citoplasma. O ruim desses elétrons soltos é porque eles ajudam a envelhecer a célula, né? A célula acaba ficando mais velhas e com mais chance de ter patologias por causa desses H+ soltos lá no citoplasma.
Depois que a gente formou o piruvato, né? E aí na presença de oxigênio, esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria. E aí lá na matriz mitocondrial vai ocorrer o que a gente chama de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é muito importante porque ele forma acetil-coenzima A, que a gente chama também de acetil-CoA, que é o que a gente vai utilizar lá na fosforilação oxidativa. Mas também aqui no ciclo de Krebs a gente tem um saldo positivo de ATP, a gente produz também 2 ATPs. O que acontece aqui no ciclo de Krebs? Você remove o grupo carboxila do grupo piruvato e aí você forma o gás carbônico. O que a gente chama de fato de ciclo de Krebs é a oxidação completa da glicose. Então, no ciclo de Krebs ocorre a oxidação completa da glicose e a gente degrada o citrato, ou seja, remove 2 carbônico e oxida o CO2. Vou mostrar a imagem aqui para vocês. Então, a gente tem lá a célula, dentro lá da célula a gente tem a organela mitocôndria, e aí o acetil-CoA vai entrar aqui e vai oxidar a glicose liberando CO2. Então, de 6 carbono você vai para 5 carbono. E sempre que você sai de 6 para 5, de 5 para 4, você tem liberação de H+. Você libera muito H+. Esse H+, que você vai liberando, as moléculas de NAD e de FAD, que são as aceptoras de elétrons, elas vão pegando eles e virando FADH+, e NADH+. Então, é o que a gente tem aqui na nossa imagem. Depois do ciclo de Krebs, aqui eu coloquei qual que é a reação, né, que ocorre no ciclo de Krebs, e aí a gente tem um saldo de 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Então, o nosso saldo aqui do ciclo de Krebs é ter 2 ATP, e esse NAD FADH que vai ser muito importante lá pra gente na fosforilação oxidativa. Aqui a gente tem então a última fase da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais, então também ocorre lá dentro das mitocôndrias. E aí ele extrai energia dos elétrons liberados durante o ciclo de Krebs. Lembra que o ciclo de Krebs liberava um monte de H+, né? E aí esse H+, que ficou lá nos aceptores de elétron, no NAD+, e no FAD+, começa a ser liberado no espaço intermembranial. E aí a enzima ATP sintase pega esse H+, e aí esse H+, vai fazer com que o ADP, 2-fósforo, se ligue ao fósforo. E aí quando ele se liga ao fósforo, ele se forma ATP. Aqui a fosforilação oxidativa é onde a gente tem a maior produção de energia. O saldo aqui é de 26 a 28 ATP. Então a gente vai ter no total da respiração celular de 30 a 32 ATPs. Então o saldo da respiração celular como um todo é de 30 a 32. Por que de 30 a 32? Porque lá na glicólise a gente produziu 2, no ciclo de Krebs a gente produziu mais 2, e aqui na fosforilação oxidativa a gente produz de 26 a 28. Quando você somar, vai ter de 30 a 32 ATPs. Lembra que eu falei para vocês que o ácido pirúvico, se a gente não tiver como mandar ele se ele não tiver oxigênio, ele vai fazer fermentação, né? E aí, por que é importante a gente saber isso? Primeiro, porque a gente lembra lá como que era a atmosfera primitiva, e a gente lembra que na atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Então, como que os seres lá com aquela atmosfera primitiva fazia para produzir energia? Então, eles faziam um processo chamado fermentação. Além disso, a gente tem alguns organismos que vivem em lugares na ausência de oxigênio também, e aí esses organismos eles também precisam produzir energia. Como eles produzem essa energia? Através de fermentação. Algumas células nossas também fazem fermentação. Nossas células musculares, quando a gente faz muitos exercícios, elas podem produzir o ácido lático, e aí a gente começa a sentir aquele incômodo nos nossos músculos. A fermentação, então, ela ocorre sempre em ausência de oxigênio, ou seja, é sempre em um local anaeróbico, com ausência de oxigênio.
E aí a gente tem dois tipos de anaerobiose. A primeira que é a estrita obrigatória, que são os seres que a única coisa que eles fazem mesmo é a fermentação, eles não têm outro meio. E tem também os anaeróbios facultativos, que são seres se eles estiverem na presença de oxigênio, eles produzem energia de uma forma, mas também se eles forem colocados em um lugar sem oxigênio, eles também são capazes de produzir oxigênio. E aí a fermentação ela pode ser alática ou alcoólica. A diferença entre a fermentação lática e a fermentação alcoólica vai ser no final, nosso produto final. Na fermentação alcoólica, a gente vai ter lá como produto final um álcool, né? Aqui está mostrando o etanol. E na fermentação lática, a gente vai ter como produto o ácido lático. Então, tem aqui a imagem para vocês verem os dois. A gente tem lá, né, o ácido pirúvico. Como a gente tem dois ácidos pirúvicos sendo formados pela degradação da glicose, a gente vai ter duas moléculas no final da fermentação, ou de etanol ou de ácido lático. O nosso outro processo de formação de energia é a fotossíntese. Quem utiliza a fotossíntese são as plantas, algumas algas são fotossintetizantes também, e a gente tem algumas bactérias também fotossintetizantes. Fotossíntese é a síntese pela luz, e aí quem faz isso são os seres autótrofos, ou seja, enquanto a gente precisa consumir a glicose para poder produzir energia, eles produzem energia através de moléculas inorgânicas, ou seja, eles pegam lá molécula de água e mais o gás carbônico. Na verdade, o gás carbônico é orgânico, né? Mas eles pegam a molécula de água mais o gás carbônico e produzem a energia deles. A fotossíntese ocorre no cloroplasto. Coloquei aqui um cloroplasto para vocês verem como que ele lembram da teoria da endossimbiose, que os cloroplastos, as mitocôndrias eram bactérias que viviam em simbiose com os organismos, e aí esses organismos acabaram colocando essas bactérias para dentro e aí elas começaram a fazer parte do organismo. O cloroplasto também existe a teoria da endossimbiose, e aí por esse motivo ele tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Além disso, a gente tem aqui nesse verdinho mais claro o estroma. Os tilacoides essas moedinhas aqui, então cada moedinha é um tilacoide, e um monte de tilacoide junto é o que a gente chama de grânulo, porque parece um monte de moedinhas e aí um conjunto de moedinhas é o nosso grânulo. A fotossíntese ela ocorre em duas etapas, a gente tem a fase clara e a fase escura. A fase clara são reações, né? Obviamente que para acontecer ela precisa da luz, por isso que ela é a fase clara. Ela ocorre nas lamelas dos tilacoides, então lembra lá da estrutura do cloroplasto, aí então ocorre lá nos tilacoides, nas moedinhas. Ocorre a absorção de luz e transferência de elétrons. Ocorre a fosforilação e a fotólise de água, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e ocorre o fornecimento de energia. Então, é aqui nessa fase clara que se produz a energia na fotossíntese. A fase escura, que ela é também conhecida como ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, e aí o Calvin também foi a pessoa que descreveu esse ciclo, e por isso que também fica conhecido como ciclo de Calvin, ela pode ocorrer na ausência de luz. Não necessariamente ela ocorre de noite. Se você já tiver terminado a fase clara, ela pode começar a fase escura. Mas ela não precisa de luz, ela não tem essa dependência da luz. Ela ocorre nos estromas dos cloroplastos. E aí o que acontece na fotossíntese? A fixação do carbono, a produção de compostos orgânicos e a regeneração da ribulose de fosfato. Também ocorre na fase escura a fixação dos carbonos. Então, é aqui na fase escura que os carbonos vão ser fixados. Mostrar aqui para vocês. A gente tem, então, dois fotossistemas. Aqui o fotossistema 1 e o fotossistema 2. E aí, basicamente, a diferença do fotossistema 1 para o fotossistema 2 é aonde eles absorvem a energia, o comprimento de onda aqui, na verdade, que é a diferença entre o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Aqui a gente tem os aceptores de elétrons, né, que é os nossos NAD mais e o nosso FAD, o nosso NAD e o nosso FAD. Aqui a gente tem a fotólise da água, ou seja,
a água está sendo quebrada, né? Você tem a água e ela está sendo transformada em 2H+, mais meio O2. E esse H+ aqui vai ser consumido pelos aceptores de elétrons. Essa água aqui que a gente tem, ela vai entrar no próximo fotossistema e aí os elétrons delas, ela vai liberar os elétrons e aí os NAD+, o NAD+, vai receber esses elétrons e vai ficar NADPH. Aqui a gente tem a imagem do ciclo de Calvi. Então a gente tem as 3 fases, né, que a gente falou: fixação do carbono, produção de compostos orgânicos e regeneração da ribulose de fosfato. Então você tem lá o CO2 que foi formado na fotólise da água, lá no processo de fotólise da água, ele entra no ciclo de Calvi e aí fixa o carbono. Essa molécula que a gente tinha, que era RUDP, ela fica PGA. Então você tem o PGA, aqui nesse PGA você produz os compostos orgânicos, que no nosso caso é a glicose na maior parte, mas você também pode produzir outros compostos orgânicos. E aí depois desse PGA ele volta a ser RUDP. Então aqui é a regeneração da ribulose de fosfato. Você volta a ter a ribulose de fosfato. A nossa equação da fotossíntese, falando como só o que entra e só o que sai, né? Lembrando que no meio disso existe um monte de processo, mas entra gás carbônico e água, e esse gás carbônico e água produz a glicose, produz também água e produz oxigênio. É esse oxigênio que a gente vai utilizar para respirar e é esse oxigênio que vai estar lá disposto na nossa atmosfera e que todos os organismos vão acabar utilizando para respiração. Então aqui a gente tem a nossa equação balanceada da fotossíntese, mas esse aqui a gente só mostra o que entra e o que sai. Então no meio disso acontece aquele monte de processo que a gente acabou de falar. E aí o nosso último processo é a quimiossíntese, que é o que a gente tem de mais simples, né? A quimiossíntese não necessita de luz, ela utiliza substâncias inorgânicas, então ela vai utilizar água, gás carbônico para poder produzir a energia necessária. As bactérias autótrofas utilizam esse processo e aí você produz matéria orgânica a partir de matérias inorgânicas, né? Então você tem lá o gás carbônico e a água e você vai conseguir produzir matéria orgânica. A quimiossíntese ela é dividida em 2 etapas, que é a fosforilação do ADP. Então você tem o ADP e aí você fosforila ele e aí você faz a ligação de um fósforo nele e aí ele vai ficar ATP. E você também tem a redução do gás carbônico. Então, são as 2 etapas que ocorrem na quimiossíntese. A quimiossíntese a gente não vai esmiuçar muito ela, porque é basicamente isso mesmo que a gente precisa saber por hora. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço imensamente a presença de vocês e qualquer dúvida, vocês me chamem lá que eu vou estar lá no chat, tudo bem? Beijos, nos vemos logo daqui a pouquinho.